Olhem só a representação aí da famosa pirâmide das aulas de história, né? Como era organizada a sociedade, né? E com a necessidade de organização, como é aí que vai ser pensada uma sociedade? A partir desse modelo, existia a figura superior, né, do rei, tinha ali numa camada e média os sumos sacerdotes, aqueles que se dedicavam aí às práticas culturais, principalmente relacionadas à religião, né? Os trabalhadores do palácio, né? Os funcionários do rei e também os escribas, né? E ali como base da sociedade nós temos aí os camponeses, tá bom? Então viram aí a diferença, a transformação, né? Que a gente pode observar, a transformação aí com a necessidade da organização. E aí, com isso, a gente vai começar a conhecer esses povos. O primeiro deles vai ser o povo sumério, né? A gente vai destacar eles aí, principalmente porque eles foram os primeiros aí a se instalarem na região, né, da Mesopotâmia. A gente percebe isso principalmente pelos estudos aí da arqueologia, né? Então, esses sumérios, eles vão se localizar principalmente na região sul aí da Mesopotâmia. E a gente vai perceber uma coisa bastante importante, né? Que eles foram os principais inventores aí da primeira escrita, né? Que é justamente a escrita cuneiforme, né? Então, esses primeiros povos, conhecidos como sumérios, eles vão deixar aí um grande legado, que é principalmente aí a escrita cuneiforme, né? Nessa outra imagem vocês vão perceber que eles deixam também um grande legado quando a gente pensa em calendário, né? Porque eles também foram os primeiros a pensarem, né? A desenvolverem que o calendário, a desenvolver o calendário e de que o calendário ele deveria ser dividido em 12 meses. Também desenvolveram conhecimentos relacionados ao horário, né? O horário que a gente conhece hoje, né? A contagem das horas, a hora ela dividida em 60 minutos, né? Então, eles também deixaram esse grande legado aí, tá bom? E outra coisa bastante importante que os sumérios deixaram, né, aí na sua história, além da escrita, ó, percebam aí. Qual foi a importância do surgimento da escrita? A escrita ela surgiu justamente ali coladinha com a necessidade de organizar uma sociedade, né? Porque com o surgimento da escrita, né, eles poderiam facilitar ali suas trocas comerciais, poderiam fazer alguns registros relacionados ali aos assuntos, né, reais, né, aos assuntos ali do palácio, né? E aí a gente vai perceber que cada símbolo desse iria representar o quê? Atitudes, né? Aquilo que estaria certo ou errado, né? Esses símbolos iriam identificar atividades, os sinais também, eles apareceriam ali também ligados aos sons, né? Ligado aos sons. E a escrita, a gente vai perceber como era a sociedade, tá aqui. Rei, sumo sacerdote, sacerdotes, trabalhadores do palácio e os escribas. E lá embaixo os camponeses. A gente vai perceber que essa escrita ela vai estar diretamente restrita aos escribas, ou seja, a camada média da sociedade, tá bom? Porque a gente vai ter que lembrar, né, que eram sociedades agropastoris, né? Quando a gente fala isso, eram sociedades que não tinham ali um conhecimento aí desenvolvido, muito desenvolvido,
né? Então a gente percebe que a escrita estava ali diretamente relacionada à classe média da sociedade, que é justamente os escribas. E aí fica aí a dica para vocês, né? Tá em casa, vamos lá, vou pesquisar mais um pouco sobre a escrita cuneiforme. Eu vou produzir, né, um texto ou um poema, né, ou trecho de uma música ou alguma mensagem. Vou pesquisar quais eram os símbolos, né? Os símbolos que significam, talvez, traduzidos a letra, né, do nosso alfabeto. E ali vocês vão ter, vão gerar aí, com a imaginação de vocês, vocês podem pegar aí essas argilas, alguma argila, algo aí que vocês têm em casa que possam produzir, ou até mesmo num papel branco com tinta guache, vocês que, que, que escolham aí a melhor forma de fazer, tá bom? De praticar. E eu quero que vocês pesquisem sobre a importância da escrita, como nasceu, né? Qual foi a necessidade para que a escrita surgisse e, além de produzir alguma mensagem, né, escrita ali com os símbolos da escrita cuneiforme, também eu quero que vocês pensem, reflitam e escrevam sobre qual é a função da escrita em nossa sociedade, tá bom? E aí, essa é a parte da escrita, né, que foi muito importante. Outra coisa deixada aí pelos sumérios é justamente os grandes canais, né? Os diques aí de irrigação, né? Vocês vão perceber que as sociedades se estabeleceram aí à margem dos rios, né? E aí com as cheias, né? Com as cheias, é impossível a gente não imaginar uma grande cheia no rio sem causar algum prejuízo, né? Então, para sobreviver, né? E para poder sobreviver a essas grandes cheias, os sumérios deixaram aí esse legado, né? Porque eles foram também grandes construtores de diques e canais para ali conter, né, as inundações. Então, eles faziam esses diques, né? Que eram diretamente voltados também ali para a área do plantio e que escoava água, né? Escoava água ali durante as cheias, né? Outras coisas também importantes deixadas por eles são os arados, né? Lembra lá da economia? Que eles utilizavam principalmente os bois como meios de transporte. Então, essa prática de arar a terra, né, e utilizar aí carros de boi, foram também um dos legados deixados por esses povos, né? Os sumérios, né? Eles utilizavam aí a força do animal, principalmente também para facilitar essas grandes construções ali na sociedade suméria, né? Então, esse foi o primeiro povo, né? Esse foi o primeiro povo a ser aí conhecido por nós. E temos outros povos aí a serem descobertos por nós aí do sexto ano, tá bom? Então, a gente viu o legado sumério nessa primeira aula, vimos algumas características desses povos, percebemos que eles foram grandes, né? Grandes construtores, grandes inventores, né? Principalmente quando falamos de escrita, quando falamos de agricultura e quando falamos também de calendário, né? De horas, tá bom? E é isso, tá bom? Esse foi o legado do povo sumério. Nos posteriores vídeos a gente vai estar dando continuidade aí aos nossos conhecimentos sobre esses povos mesopotâmicos.